Olá a todos e a todas para mais um episódio de Customer Success by Lui, o seu podcast sobre CS, CX, e nessa temporada estamos falando do lado difícil das coisas, e hoje vamos falar sobre o lado difícil de ser Account Manager, que está cada vez mais em vigor, né? E estou com uma pessoa muito especial, Manuela Lenz, a Manu, atualmente CS Account Manager na Microsoft, e uma das primeiras líderes que eu tive nesse universo de CS, né? Conhecer o Lui ali, fazedor de calls, de onboarding, não sabia nem o que era CS, então ela teve a paciência, né? Sem a paciência dela, eu não estaria aqui. Então, obrigado aí pela paciência, Manu. E já vamos apresentar também a Manu agora em seguida, mas, cara, antes de qualquer coisa, Manu, você já viveu ao longo dos últimos anos, assim, muita coisa de CS, muita coisa de Account Manager. Qual é a diferença de Account Manager e CS na prática? Obrigado pela presença, Manu. É um prazer estar aqui com você, Lu, e tenho muito orgulho da gente ter trabalhado juntos. Então, indo direto aqui na prática, assim, quando eu avalio as empresas que eu trabalhei, que foram desde startup, empresas de médio porte e big techs, sempre em área de tecnologia, só para a gente sempre estar alinhado, eu percebi que cada empresa, ela desenha a função de CSM e Account Manager de uma forma, tá? Eu mesma fui só CSM, fui só Account Manager, e agora eu sou Customer Success Account Manager. Então, eu acho que, assim, eu já testei um pouco dos dois. E a principal diferença que eu vivi foi que, como account manager, você tem mais metas de receita, geralmente atrelada à expansão da base, cross-sell, a upsell, a renovação de contrato. E outra diferença que eu já vi foi que CSM tem, às vezes, mais responsabilidade sobre o churn. Então, responde mais sobre o churn. Enquanto o account manager, ele responde mais por expansão, por engajamento. Então, eu sinto que o CSM acaba tendo um papel de fazer o cliente usar mais o produto ou o serviço, e o Account Manager acaba trabalhando mais com estratégia de engajamento e projetos. Mas, obviamente, isso foi nas frentes que eu trabalhei. Eu sei que cada empresa acaba usando um pouquinho mais de cada uma das características. Legal, ótimo ponto aí de partida para a gente. E lembrando, né, temos, né, o apoio de Customer X, a plataforma mais completa do Brasil para times de CS e relacionamento com o cliente, e Opens Tecnologia, solução Omnichannel com IA para atendimento. Transforme seu atendimento a clientes em receita. Manu, finalmente agora numa apresentação, depois desse trailer aí, desse gostinho, se apresente, Manu, e se possível sem falar de carreira. Quem é Manu, em suas palavras, em 1 minuto? Isso é tão difícil hoje em dia, né? Mas como você falou, eu sou a Manuela, mas podem me chamar de Manu. E assim, eu acho que no último ano eu devo ter praticado pelo menos 6 esportes diferentes. Então eu me divirto sendo mediana na maioria deles, tá? Eu adoro essa sensação de evoluir cada dia um pouco mais e também aprender com essas frustrações. E além disso, eu gosto de aprender sobre assuntos que meio que saiam da minha bolha de conhecimento. Então, eu tenho me dedicado a curso de História da Arte, eu fiz um curso incrível de Hidráulica e Elétrica Básica e um outro sobre milhas. E, para finalizar, eu acho que, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu já ressuscitei um hamster e eu passei alguns anos da minha vida estudando chinês e eu sou apaixonada por investimentos e mercado financeiro, sem falar nada de carreira. Caramba! Acho que, enfim, talvez outro episódio possa surgir, né? Como ressuscitar um hamster ajuda na sua vida de carreira. account manager. Mas, nossa, essa foi inédita e muito boa. E, Manu, acho que, assim, em account manager, que como a gente fala, né, cada vez mais se tem falado em expansão, quando a gente, enfim, quando eu comecei em CS, você já era da RD, né, na época, 2015 eu entrei, você deve ter entrado em 13, 14? Eu entrei em 14. 14. Era quase pecado falar de expansão. Era quase pecado relacionar um com o outro. Era quase pecado falar, não, essa coisa de engordar, né, da parte de expansão, de upsell, cross-sell, upgrade, estratégias voltadas a isso, não é com CS, isso é vendas. E tinha uma coisa, né, totalmente diferente dessa evolução, dessa maturidade que a gente tem hoje de mercado, de até ver empresas substituindo, né, o CS tomador de café, olá, como é que tá a vida, né, por uma pessoa mais estratégica voltada a business mesmo. Então, dessa experiência de account manager sua mesmo, né, quais metas uma pessoa account manager tem normalmente? E existe a velha polêmica, existe variável, às vezes atrelada, uma coisa que é normal para vocês, remuneração variável no caso, né? Acho que é um ótimo ponto até para as pessoas entenderem, né, um pouquinho desse universo. Acho que, agora, falando um pouquinho de carreira, como eu vim RD, que era startup, eu passei pela Meta, que é do Facebook, Big Tech,
a Monday, que também é uma empresa grande, israelense, e a Microsoft, Big Tech, obviamente tem muita diferença quando você está falando de uma empresa que é startup e quando a gente está falando de uma Big Tech. Então, né, são recursos muito diferentes. Mas eu separei aqui até para compartilhar que quando eu trabalhei como account manager, que foram nas empresas maiores e empresas estrangeiras também, e de tecnologia, algumas métricas que eu respondi foi renovação de contrato. Então, a gente eu trabalhei com empresas geralmente com contas enterprise, então são renovações de contrato muito complexas, que você precisa ter a relação que você construiu com o cliente, os resultados que você construiu com o cliente, para que ela seja uma base para a sua renovação contratual, que geralmente são renovações de milhões de dólares, então o account manager acaba tendo esse histórico. Outras métricas foram de Net Revenue Expansion, que é a expansão de receita do contrato atual para o novo, então não adianta só você renovar esse contrato, você tem que expandir, você responde por essa variação de expansão de contrato, obviamente, se você tem um downgrade de contrato, você também responde por isso. Outro ponto que é super importante, que é assim, todas elas eu respondi isso, que era de Monthly Active Users, que eram usuários mensais ativos, e dos usuários pagantes, quantos utilizam a ferramenta todos os meses? Como vocês sabem, principalmente em empresas SaaS, você não adianta ter só a pessoa pagando os usuários, ela tem que utilizar, porque se ela não utilizar, provavelmente ela não vai expandir ou renovar o contrato, tá? Outros pontos super importantes. Consumo de contrato, então agora eu estou trabalhando com cloud, então são outros níveis depois de software. Acaba que o consumo, as empresas já contratam um contrato para consumir lá na frente em cloud. Então, esse consumo é uma métrica que eu tenho visto bastante. Cross-sell de add-on. Então, quando a gente está falando ali que você contratou uma solução, mas que você tem add-ons que complementam ela, e com isso você consegue ter uma expansão de contrato que está correlacionado ali ao Net Revenue Expansion, é uma métrica muito comum. E engajamento executivo. Isso também ele é uma métrica não tão palpável, mas assim, quantos executivos você tem em relação, quantas pessoas de cargos mais altos você fez reunião ou apresentou um QBR, que a gente chama, um Quarterly Business Review recentemente. Então, tem isso. E o último ponto que você trouxe, se tem variável. O que eu tenho mais visto nas empresas não tem mais comissão, porque a ideia é que você não tenha que só empurrar coisas para o seu cliente, mas todas as empresas que eu trabalhei, ela tem bônus de desempenho. Então, todas essas métricas, quando você atinge, você ganha um bônus, e esse bônus está atrelado a quantos por cento você atingiu de todas essas métricas conjuntas. Legal, cara, muito, muito bem respondido. E no caso, eu fiquei até curioso sobre a questão do MAU, né, do Monthly Active Users de algum cliente que você, enfim, já passou. Quando você descobre que a coisa não está boa, né? Até estava falando em outro episódio aqui do podcast o cliente está no Brasileirão, né? Ele foi para o Z4, foi lá para a zona de rebaixamento, porque, putz, o povo não está usando, né? Uhum. Você tem que ter algum tipo de ação específica, né? Algum score vai te dar algum aviso, qualquer coisa desse tipo, um playbook para você seguir a partir disso, né? Vai mais ou menos nessa linha, por acaso? Exatamente. Então, acho que a maioria das ferramentas, a gente está falando de tecnologia, você consegue identificar quantos usuários pagantes estão usando, e isso você tem que ter um health score. Se você tem menos de 30%, você está numa zona de risco, porque ninguém quer pagar 100 licenças e consumir só 30. Então, você tem que ter zonas de atuação para cada uma dessas. Obviamente, quando eu trabalhei sempre, como eu falei, com enterprise, eu sempre trabalhava assim com 1, 2, 3 clientes. Então, você está lá no dia a dia desse cliente. Você sabe que ele não está usando, porque às vezes eu trabalhei com varejo, porque às vezes, no final do ano, você está com todo mundo alocado num trabalho full e acaba que as pessoas usam menos aquela solução. Então, você também tem essas mudanças de utilização. Então, quando você está falando de enterprise, você consegue ter uma atuação muito mais focada, porque você está lá dentro do cliente. Agora, quando você está falando de um one-to-many, você precisa ter ferramentas que façam essa avaliação para você e avisem, olha, você está entrando numa zona de risco, e se... por isso que é monthly, a gente não está falando nem de semanal, porque acaba que tem muitas variações por semana. Agora, um cliente não usa o mês inteiro, aí tem um problema que você tem que atuar.
Que legal. Também sou fãzaço, né? Claro, depende do modelo de negócio, mas pro meu universo, que foi um pouco mais voltado a SaaS, o monthly, o mês ali, eu gosto bastante Bem, para observarmos variações, etc. Mas legal. E qual é o lado difícil, que é o nome da temporada desse podcast, né? Qual é o lado difícil dessa vida de account manager, mano? olha, eu brinco, tá, Lu, que se fosse fácil, você não seria pago para fazer isso, né? Mas, assim, eu acabei só trabalhando na Meta e na Microsoft como account manager em clientes enterprise. Então, eu acho que é um universo muito específico que às vezes não cabe para todo mundo que está ouvindo aqui a gente, tá? Mas eu posso dizer que nesses casos específicos, o engajamento executivo para gerar valor para os tomadores de decisão, ele sempre depende de muitos meses de trabalho e às vezes anos para você conseguir. Então, eu trabalhei com clientes, por exemplo, a Petrobras. Então, você tem que, assim, a quantidade de stakeholders que você tem lá dentro, de tecnologia, de RH, de marketing, você acaba tendo que construir muitos relacionamentos. Então, isso é muito complexo, e você não pode só se relacionar, como você falou, para tomar um cafezinho. Geralmente, você vai ter que gerar valor para essas pessoas com informação. E, geralmente, essas informações são dados ou estratégias de mercado que você vai trazer, que a sua empresa acaba fornecendo para compartilhar. Tá? E assim, acho que além disso, recentemente tenho vivido o desafio que é ter um account manager que envolve soluções diferentes. Então, às vezes, quando você é account manager, às vezes só de uma solução, é mais simples porque você se especializa. Mas no momento atual, eu estou vivendo que eu estou trabalhando como software as a service, plataforma as a service, infraestrutura, né, cloud as a service. Então, você acaba tendo que ter conhecimentos variáveis, até de certa forma técnico, da mesma forma que você é um account manager, você tem que fazer a gestão daquela conta. Então, assim, acho que não tem parte fácil em nenhum momento, tem partes que são mais interessantes, mas acredito que, assim, fazer esse mix entre relação e relacionamento executivo, com você também entender das soluções que você está trabalhando, é o que é o maior maior traz complexidade para essa job de account manager. Legal. Nossa, deve ser muito mais específico, e tem muito CS que eu conheço, né, estruturas de CS penando um pouco mais, porque sempre foram um pouco mais SMBs, né, pequenos, volumão, vamos lá, cobrir carteira, e aí passa para um modelo um pouquinho mais, não é nem enterprise, mas um pouquinho mais high touch, e às vezes pensa, tem mais de um champion mesmo, né, tem mais de um decisor, e fica numa complexidade maior. Acho que é uma coisa que a galera não faz tão bem ainda, não está tão madura, né, no mercado de CS, para conseguir, pelo menos, copiar essas boas práticas que você citou. E até uma pergunta da pergunta, assim, mas a sua ida, né, para São Paulo, ela teve a ver com isso, em alguma empresa que você estava na época, não sei se na Meta e tal, e você tem que fazer coisas presenciais? Tem almoços da Manu com clientes? Como é que funciona isso na prática? Olha, é interessante isso porque, sim, vir para São Paulo sempre foi um objetivo de carreira, porque eu sempre quis trabalhar em Big Techs. Quando eu construí esse meu plano de carreira, estava nele ter a experiência de trabalhar em empresas fora do Brasil, especialmente Big Techs, e com clientes enterprise, que foi uma frente que eu tinha vivido muito na RD, trabalhar com SMBs, e eu queria ter essa experiência de enterprise em Big Tech. Então, quando eu vim para São Paulo pela Meta, ainda estava na pandemia, então não tinha essa necessidade, mas quando você está num modelo de clientes enterprise, é muito difícil você não ter a relação presencial com eles. Então, não tenho como obrigação, mas tenho como boa prática, como account manager enterprise, estar constantemente nos meus clientes. Então, eu marco almoço, eu estou lá trabalhando com eles, então eu não tenho obrigação de ir para o escritório, então o modelo da Microsoft ele é um modelo híbrido, mas sem obrigação de número de dias por semana, mas eu acabo usando mais esses dias que eu vou presencial até para ir para o meu cliente. Eu atendo um cliente só, então eu acabo utilizando esses dias para estar lá perto dele, trabalhando no dia a dia e fazendo essas relações, e entendendo o negócio dele lá diretamente em loco. Que legal. É um ótimo exemplo aí para nós, né? Mesmo CS que estão ouvindo, ou líderes, né? Que tem um volumão de cliente, né? Putz, quem sabe conversar com o cliente para ele abrir a porta para vocês, né? Passarem algumas horas, quem sabe um dia, ver o pessoal presencialmente mesmo na vida remota, né? Acho que faz muita diferença. Esses dias Faz a gente mesmo. fez a mesma coisa aqui
na Convena, de visitar um cliente presencial e passar parte da manhã ali, cara, a gente mudou estratégias, assim. Então, Não passar é? uma manhã ali, né, umas horinhas, né? Mas perfeito. Muito se fala também, Manu, de CSMs, de Customer Success Managers, que movam de forma mais direta a receita em empresas. Muito se fala, pô, aqui a gente tinha que ser mais estratégico, né? Aqui a gente tinha que trabalhar com expansão e tal. E na sua opinião, como é que CSMs, às vezes menos ligados a isso, mais ligados ao tomador de cafezinho, né? Uma coisa menos expansão, menos receita, né? Como é que CSMs podem aprender de account managers? O que eles podem sugar aí de conhecimento para conseguir trazer um olhar mais estratégico? Eu acho que a gente tem que começar tirando aquela velha frase que a gente falava muito, né, Lui? Eu não sou da área de vendas. Hoje eu tenho visto, por exemplo, na Microsoft, o Account Manager, o Customer Success Account Manager, ele está dentro de uma estrutura comercial. Apesar dele não ter, às vezes, uma responsabilidade de receita direto, ele tem de expansão, ele tem de renovação, mas não uma receita inicial, ele está numa estrutura comercial. Tá? Então, eu acho que, assim, obviamente depende muito dos recursos que a empresa tem, mas eu acredito que, assim, as características comerciais que o account manager tem, eles ajudam em qualquer atividade para um CSM, tá? E aí, sendo bem prática, eu acho que desenvolver um discurso mais executivo para falar menos de ferramenta e mais de impacto de negócio é uma virada de chave muito grande. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai para uma reunião, independente que seja só com o teu interlocutor, que seja só a pessoa que está lá executando, quando você fala assim, olha, o teu uso foi de tantos por cento esse mês, vamos supor, você pode trazer um benchmark dos clientes do mesmo segmento que ele, quanto que eles usam, ele está acima ou está abaixo do benchmark? Para ele saber se ele precisa correr mais ou se ele precisa mudar a estratégia. Quando você vai para uma discussão com esse cliente, é interessante que você traga tendência de mercado, ou de qualquer forma você pode trazer quais são as novidades que você tem na ferramenta que ele não está utilizando. Uma coisa que eu via muito valor hoje a gente tem esse stack de produtos aqui, você está usando de 10, 5 soluções aqui dentro. Olha aqui uns casos de uso que você poderia estar utilizando dessas outras 5. Então, você consegue fazer uma expansão do uso da ferramenta, você pode adicionar add-on, quem sabe você pode trazer até uma, que a gente chama de proof of concept, que você vai testar novas ferramentas de uma forma, às vezes, até gratuita, para que ele possa sentir o gostinho de algumas soluções que, às vezes, ele não está contratando. Então, na renovação, é muito mais fácil de você trazer já um caso de uso do próprio cliente. Então, acho que, assim, esse discurso executivo, menos ferramenta e mais impacto de negócio, é o que mais pode trazer para um CSM um discurso até mais robusto. Perfeito. Quisera eu, né, a gente ter uma definição, um playbook mais claro, um livro, alguma coisa, né, voltada ao ser estratégico. Muitos dos pontos que você falou, mas um framework, alguma coisa que se possa usar melhor, porque às vezes tem uma certa confusão ainda no que é ou não é. Michael Porter falava que é dizer não, né? Ser estratégico é dizer não. Dizer não a outras coisas, né, que eu poderia estar vendo, mas dizer sim a coisas específicas. Eu gosto um pouco disso. Mas estamos aqui com Manu, está sendo muito legal aí aprender mais sobre a vida de Account Manager. Lembrando que Customer X é a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento. Opens personalize cada interação com o seu cliente e aumente a eficiência do seu time de atendimento usando o IA. E Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que a sua empresa precisa ter para um crescimento acelerado e previsível, né? Viu? Estou ficando craque nos merchans aqui. Algum dia eu vou decorar isso daqui. Manu, hoje você atua no papel de especialista em contas grandes. Você não sente falta, e até perguntando como uma pessoa que foi minha líder, uma grande líder, né? Me ensinou muita coisa, não só de CS, mas de carreira, de vida. Se hoje eu sou líder, eu devo muito também essa figura de liderança que a Manu teve na vida. Você não sente falta de liderança? Como é que foi esse movimento de falar, putz, de ter um time aqui, eu vou passar a ser uma pessoa account manager de enterprise? Como é que foi esse movimento, essas escolhas de carreira? Ai, Lu, é super bom ouvir isso. Acho que esse é um dos maiores prazeres que a gente tem como líder, é saber que a gente impactou de alguma forma positiva, não só aquela job da pessoa, como a carreira dela. Então, eu fico super feliz de ouvir isso. E sabe que essa pergunta que eu mais respondo, né, hoje em dia, eu passei muitos anos, né, como líder ali na RD, e eu acho que a liderança é uma posição muito solitária, tá?
Você foi líder, você sabe disso também, e eu sempre achei que a liderança, ela não é uma vaga. A liderança, ela é um comportamento. Então, eu sinto que eu estou sempre liderando. Então, assim, ó, ter passado a maior parte da minha carreira liderando pessoas, me fez, assim, ser uma ótima liderada. Eu acho que eu tenho uma ótima relação até com meus líderes, porque eu aprendi a ser uma ótima liderada. Então, eu acredito que, assim, que uma característica que a liderança me deu, ela foi a capacidade de tomar decisões. E isso é algo que as pessoas têm muita dificuldade, têm muito medo de tomar decisões, né? Então, assim, certamente não tomar decisão alguma sempre vai ser pior. Então eu aceito correr mais riscos porque eu fui líder, então eu sei que é melhor você correr riscos e tomar uma decisão do que não tomar nenhuma. Isso acaba me dando mais autonomia do que eu geralmente tinha como líder. Então, outro fato que geralmente acabo tendo mais recursos para o meu desenvolvimento como colaborador individual do que como líder. Então, acho que esses dois fatores, para mim, poder tomar decisões, porque eu tenho coragem, eu tive uma experiência como líder, e isso me dá mais respaldo para correr mais riscos, e o outro é que eu acabo tendo mais recursos, isso é muito louco, mas como colaborador individual, você tem muito mais investimento da empresa no teu desenvolvimento em vários níveis. Então, eu descobri que eu não precisava liderar pessoas para me desenvolver profissionalmente. Então, assim, adoro liderança, acho que, assim, não trocaria nada a experiência que eu tive, mas eu acho que também a liderança é uma posição que, às vezes, as pessoas veem com muito glamour, e sim, algumas empresas é a única forma de crescimento, por sorte, ou né, não é só sorte, mas por ter tido experiências em empresas que eles valorizam muito o colaborador individual, isso me deu também uma visão diferente de como eu poderia desenvolver minha carreira, e eu acho que depende muito da empresa que você vai escolher, como que ela estrutura os seus cargos. Então, se você só tem uma empresa que só dá valor realmente para a liderança, é o único caminho a seguir. Agora, quando você vê que uma empresa, ela dá muito mais valor também para o colaborador individual, isso te dá muito mais segurança de que a liderança não é o único caminho para crescimento. Eu adoro, mas eu vou te confessar que hoje em dia eu sinto que eu cresci muito mais rápido como IC, que a gente chama, do que como líder. Show, perfeito. O Naval Ravikant, que eu gosto bastante, ele sempre fala, né, do conhecimento específico, né? Qual coisa que só você faz, que juntando os pontos como Jobs, né? Talvez seu concorrente da Apple. Jobs falava bastante, né, sobre conectar os pontos, sobre olhar para trás, etc. Toda essa função. Acho que a Manu vai ficando única, né? A Manu tem o seu conjunto de conhecimentos que ao longo dos anos vai tornando ela única naquilo que ela faz e muito legal. E assim, para finalizar, antes do ping-pong final, quais dicas você daria para quem quer virar account manager, né? Viu que essa posição, essa função está cada vez mais em vigor, empresas estão até, às vezes, trazendo mais à tona, pelo menos, elementos de account manager dentro de CS. Quais dicas você daria para quem está ouvindo aí e tem esse sonho? Eu acho que não vai ser muito popular essas minhas dicas, porque às vezes as pessoas falam que vou escolher account manager porque eu sou muito boa em relacionamento, né? Óbvio que isso é super importante, isso vai te diferenciar. Mas indo um pouquinho além, Lui, eu acho que assim, desenvolver skills de negociação, e negociação não é você discutir preço. Negociação é você estar ali numa discussão em que as duas partes acabam saindo beneficiadas. Isso é muito difícil. Então, você geralmente fala, eu quero ganhar mais, ou o teu cliente também vai te puxar para ganhar mais. Quando você tem skill de negociação, você acaba desenvolvendo um ganha-ganha muito maior, tá? Como eu comentei antes, aprender a tomar decisão sob pressão, eu vejo assim, quando as pessoas como as pessoas espanam quando precisa tomar uma decisão sob pressão. E lembra, quando você está numa vaga como account manager, você é o dono do cliente. Você pode ter o teu chefe, você pode ter outros recursos. Eu tenho, assim, mais de 20 recursos alocados hoje em dia no cliente que eu trabalho, em um cliente. Mas a tomada de decisão é minha. Então, você vai estar sob pressão, você vai ter tido um incidente, você vai ter tido um pedido de cancelamento ou uma renovação de milhões de dólares, você vai ter que tomar uma decisão. Então, como eu comentei, desenvolver um discurso mais estratégico que operacional. Então, a hora que você sabe analisar melhor dados e gráficos, você não vai para uma reunião executiva para ler um gráfico, um dado. Você vai lá para falar,
partir desses dados, qual é a tomada de decisão que meu cliente pode fazer que vai impactar mais no negócio dele? E eu acho que, assim, saber ouvir, saber fazer perguntas, isso vai ser para sempre a melhor estratégia que você pode utilizar. Eu saí hoje de uma reunião em que as pessoas falavam tanto e não era o cliente que estava falando muito, que eu falei, aí tá alguma coisa errada. Então, acho que você saber ouvir, saber fazer perguntas, ter aquela listinha, às vezes, de perguntas que vão sempre fazer o teu cliente falar mais do que você, isso pode ajudar muito você se desenvolver mais como account manager. Boa. Eu gostava muito do Gong, quando eu usei uma época, né? O Gong falando quantos por cento de... quantos por cento você, CSM, Account Manager, falava, né? Quantos por cento do cliente era muito bom de falar, nossa, 90% da call eu falei. Devo mudar isso, né? De alguma maneira. A Microsoft tem no Teams também, ele faz toda uma análise, entrando um pouquinho em AI, hoje em dia a gente tem umas estruturas de Copilot na Microsoft que elas permitem, elas analisam toda a tua reunião também, e com o AI eles conseguem fazer sugestões de como que você tá, quais foram os discursos que mais impactaram naquela conversa. Então, acho que a gente pode utilizar mais também de inteligência artificial para auxiliar a gente a saber se a gente está usando um discurso da melhor forma, vir mais boas perguntas, e dessa forma ser mais, menos operacional e mais estratégico também. Legal. Então vamos para a parte final, aí o ping-pong final, né? Manu, perguntas e respostas rápidas. Primeiro, quem te influenciou? Meu Deus, assim, acho que tem várias pessoas tão próximas quanto pessoas mais conhecidas, eu acho que eu vou nesse foco da gente ter pessoas mais conhecidas, mas a Sheryl Sandberg, a Shimon Adichie, a Beyoncé, foram as mulheres que mais me influenciaram, assim, na minha carreira, em vários aspectos diferentes, mas acho que eu pontuaria as 3. Perfeito. Qual livro você mais recomendou e por quê? Quem me conhece vai saber, já que esse daqui é que eu mais falo, mas o livro Faça Acontecer, Sheryl Sandberg, que incentiva muito as mulheres a serem mais intencionais, serem mais pragmáticas com as suas carreiras. E o segundo livro é O Momento de Voar, da Melinda Gates, que você entende quanto empoderamento feminino, empoderamento social, econômico, educacional de mulheres, ele tem um impacto muito na sociedade. E elas são 2 mulheres que me inspiraram tanto a trabalhar na Meta, que é a Sheryl da Meta, e a Melinda Gates da Microsoft. Então, são 2 mulheres que eu indico os livros dela, que são incríveis. Perfeito. Gostei bastante da participação da Melinda no seriado do Bill Gates, enfim, quando eles estavam juntos ainda ali. Muito interessante a caminhada que ela teve ali dentro. Como é que é o nome do projeto social que eles têm? Que eles têm Bill Gates e Melinda Gates Foundation, que é a fundação Isso. que eles tinham juntos. Esse livro, justamente dela, ela conta toda essa jornada da fundação e o impacto que eles tiveram. Eu aconselho muito. Que legal. Não, vou ler. Já vou botar na lista aqui do Kindle. Ótima dica. Qual frase você colocaria num outdoor? Muitas pessoas, carros, se olhariam, né? Um outdoor lindo ali, gigante, na Avenida Paulista aí. Qual frase? Uma que eu adoro, assim, eu acho que fake it till you make it. Ou seja, você não precisa estar pronto para tudo, pronta para tudo, para conseguir se colocar ou correr algum risco. Então você pode, sabe, pode estar fake it, pode estar não estando sendo totalmente pronto para conseguir alguma coisa. Então, fake it, make it. Perfeito. Muito usado no Vale do Silício, né? Gosto bastante. Nos últimos 5 anos, quais novas crenças, comportamentos ou hábitos fizeram com que sua vida melhorasse? Olha, Lui, eu vou te falar que uma coisa que eu aprendi, dizer que foi bem recente, não vou nem dizer que foi nos últimos 5 anos, né? Mas que eu entendi mais, que eu tinha até mais valor como pessoa, investindo em assuntos que não estavam só relacionados ao meu trabalho. Então, eu comecei a me arriscar em atividade física, que eu não sabia nada, que eu seria mediana. Às vezes a gente tem medo de ser mediano, mas isso faz com que a gente seja até mais humilde. Eu comecei a acordar mais cedo. Eu sei que isso é muito coisa de quem tá ficando velho, né, gente? Mas é uma verdade, acordar cedo, o dia rende mais. Nossa, a Manuela mais nova não ia ficar de cara eu falando isso. E eu acho que o principal para mim é que mudar de ideia é libertador. Que você não precisa ter a mesma opinião pelo resto da vida. Então, eu achava que só sendo líder que eu teria sucesso na minha carreira.
E hoje em dia eu consegui mudar e me considero que é sucesso para mim. Eu considero que eu consegui atingir sem precisar ser líder. E assim, invisto em outras aptidões que não sejam só que você consiga fazer um abre, quando a pessoa te pergunta quem é você, igual você me fez, que a pessoa consiga responder além do seu trabalho, mas com seus hobbies, os seus conhecimentos, os seus interesses. Boa. E para acabar, qual conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua? Olha, vou te falar, Lu, que assim, seja intencional e seja organizada. Acho que assim, primeiro, me ajudou muito listar as características importantes, a posição que estou buscando, ou para o profissional que eu quero ser, e buscar se desenvolver nas que você tem mais dificuldades. E acho que um ponto mais importante ainda, não esquece que as tuas fortalezas, elas vão te fazer brilhar. São elas que vão te dar o holofote. Só que é muito difícil quando você deixa que as fraquezas te atrapalhem. Exemplo prático. Às vezes as pessoas falam assim, ai, é que eu sou de humanas, então eu não vou ser bom em matemática. O ponto é, você não precisa saber milhares de formas, mas isso não pode te atrapalhar na carreira, isso não pode ser um impeditivo de você fazer uma análise de um gráfico, você fazer uma análise de informações e dados. Então, é aquele ponto, usa as suas fortalezas para fazer você brilhar, mas não deixa que as fraquezas te atrapalhem. E, assim, outra dica que eu dou é quais são as empresas com oportunidades na área e que você conhece nessas empresas. Isso vai te ajudar muito a ter um caminho mais claro, sem ter que ficar descobrindo do nada quais são as características, quais são as skills que você tem que ter. Então, use pessoas que você já conhece ou que você estão em empresas ou em posições que você tem interesse e conversa com ela. Qual foi a última vez que você marcou um café virtual com alguém para perguntar o que você faz, quais são as skills que você mais desenvolveu? Então, a minha dica é, seja intencional, seja organizada e marque cafés virtuais com as pessoas que podem te inspirar. Perfeito. Eu acho que até uma coisa que eu aprendi de você, Manu, foi justamente uma coisa parecida com... Na minha cabeça, eu tenho esse framework até hoje de -10 até +10, por exemplo. Tem uma coisa que você não é tão boa. Sou de humanas, né? Não sou bom em números como você falou. Putz, eu estou no -5. Mas, pelo menos, chegue ao zero, chegue a um ponto que ele não atrapalhe o seu dia a dia. Você não vai ser o CSOps, mas você Não. pelo menos vai fazer uma análise, vai ser mais data-driven para coisas de dia a dia, vai falar, nossa, será que tem alguma correlação? Coisas, enfim, normais. Eu acho que você me ensinou bastante esse fator. Eu levei até hoje levo, né, para a liderança. Bom, Mas show de bola. Então, foi muito bom essa conversa sobre Account Manager. Eu acho que tirou várias barreiras, várias dúvidas e travas aí que o pessoal e nossos ouvintes devem ter, né, sobre essa questão cada vez mais comum no nosso universo de clientes. E é isso, Manu, muito obrigado pela participação, foi muito legal. E até a galera que, enfim, quiser conectar com você, onde é que pode te achar? pessoal, primeiro, Lui, é um prazer. A gente já fez alguns podcasts juntos, então eu gosto muito da forma que você está sempre compartilhando conhecimento. E eu acho que ninguém aprende mais do que quando a gente compartilha. Então, é um prazer estar conversando com você sobre isso. Faz anos que a gente tem contato e a gente nunca perde esse contato. Acho que isso é um diferencial com as pessoas também. Não perca os contatos com as pessoas que você admira, que você já trabalhou, que você pode ter uma troca valiosa. E quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade no LinkedIn, seguir lá, falou que viu aqui no podcast, falar, viu o podcast seu e do Lui, e se quiser conectar, fiquem à vontade, Manuela Lenze, e super obrigada pela oportunidade, adorei, Lui. Perfeito. Obrigado, Manu. Valeu, até a próxima. Até.